Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Vou fazer uso da revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, a versão aqui. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Pai, fala conosco, Pai, nesse momento. Que nada possa impedir o fluir, ó Pai, do Teu Espírito Santo no meio da Tua igreja. O fluir da Tua palavra, Pai, ao encontro dos nossos corações. Pai, fala conosco. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto que o Senhor trouxe ao meu coração, e ele é um texto que ele não vai muito naquela linha de vitória, naquela linha de conquista, naquela linha que onde você colocar o seu pé, a sua mão, o Senhor te dará. Aquela palavra que faz a gente sair pulando, declarando: eita, agora ninguém me segura não. Essa é uma palavra que vem nessa noite aos nossos corações, com o sentido de nos fazer refletir, a trazer uma reflexão sobre nossas vidas. O texto que nós lemos, ele vai trazer diversos pontos, irmãos, que quando nós paramos, quando nós analisamos, ele vem confrontar isso que nós temos, que nós conhecemos como humanidade. Essa humanidade que muitas vezes nós queremos colocar uma máscara, uma fantasia, algo que transpareça algo lindo, suave, tranquilo, feliz, sorridente, mas que só Deus sabe, Ele que conhece o nosso profundo, o nosso interior, aquilo que verdadeiramente somos diante dEle, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar com a sua igreja e trazer esse momento onde
nós nos deparamos com a sua presença. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, irmãos, algo tremendo acontece. O reconhecimento do pecado que existe em nós, o reconhecimento da fragilidade, daquilo que nós verdadeiramente somos, assim como Isaías diante do trono de Deus. Ai de mim! E diante dele, irmãos, quando nós reconhecemos, nós chegamos também a esse entendimento. Ai de nós, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse Deus agindo nas nossas vidas, guardando, protegendo. O texto que nós lemos, irmãos, o capítulo 4, ele começa: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Eu não sei se você consegue ter esse entendimento, mas esse versículo ele já traz algo aqui, irmãos, que, meu Deus, imagina a tua vida agora, carne, espírito, numa luta, numa batalha, numa guerra, que eu digo, irmãos, que ela só vai ter fim quando verdadeiramente nós estivermos lá com o Senhor. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, é com esse entendimento que nós devemos caminhar. De onde, irmãos, procedem guerras e contendas que há entre vós? O texto ele começa então indicando a primeira guerra aqui colocada nesse texto: guerra entre próprios irmãos, guerra que acontece uns com os outros. De onde, irmãos? E como nós somos? Como temos essa capacidade de declarar que amamos, que nos importamos, que estamos juntos, irmão, mas quando pisa no nosso pé e no nosso calo, o sentimento de amor pode se transformar em raiva, em ódio, no estalar de dedos. Você consegue perceber? Muitos vão dizer isso, que o amor e o ódio, o que separam eles é uma linha muito fina, porque na mesma intensidade que podemos amar, esse amor também ele pode se transformar em um ódio, irmãos. Não quero mais ver aquela irmã na minha frente. Mas por que, irmã? Não era tão a tua amiga? Tu não sabe o que ela me aprontou, irmão. E aí, queridos, pensa: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Pastor, que palavra dura! Pastor, eu não tenho inveja não, pastor. Cobiça, inveja, querer matar, às vezes são sentimentos que a gente não consegue perceber, irmãos. E
Em nome de Jesus, a intenção não é trazer peso, julgamento, apontar de dedo para ninguém. Mas eu gostaria que você pensasse como nós somos, nós, seres humanos. Quando nós pegamos o nosso celular, e aí nós abrimos lá no Instagram, e aí você está rolando lá, e aí você vê aquele teu amigo, você vê a amiga, lá em Dubai, irmão. Sabe aquelas águas cristalinas, meu irmão, que o barco está por cima da água, tu não sabe se está flutuando. Gente, tem uns negócios que são tremendos, né? O barquinho está passando pela água, ele é tão cristalina que tu olha, irmão, tu só vê aquela sombrinha por baixo, parece que o barco está flutuando. E aquele sentimentozinho vem assim, ó. Ai, como eu queria estar lá, irmão. Ai, como tem sorte, né, irmão? Ah, papai. É aquela coisa da... Eu nem sei se existe isso, eu acho que não existe não, irmão. É inveja santa, existe isso, inveja santa? Existe não, irmão. Assim, são coisas, queridos, que são pequenas, mas que se nós não vigiarmos, nós podemos cair numa armadilha tão grande. Porque são sentimentos, são coisas que verdadeiramente existem dentro do ser humano. E aí é quando nós analisamos a nossa vida e nós chegamos a perceber com esse direcionamento do Senhor, com essa ministração de Deus na nossa vida, que às vezes aquilo que o nosso irmão, o amigo, tem fragilidade, tem fraqueza, eu não tenho. Aí você fala, eu não sei por que irmão cai nisso aí, irmão. Mas aí quando você analisa bem direitinho, tem coisinhas que nós fazemos, irmãos. E aí é Deus com a gente. Não sou eu, não é o irmão, não é ninguém que vai te falar. Mas a gente sabe quando o Espírito Santo fala com a gente, tu pisou na bola, tu vacilou. Às vezes quando no momento da raiva e da ira, a gente deixa soltar assim aquela pedra, que aí depois quando o ânimo acalma, você fala assim, cara, eu não deveria ter falado aquilo para aquela pessoa, não deveria ter agido dessa forma. E aí o texto vai falar dessa primeira guerra, uns com os outros. Segunda guerra, irmãos, no final do versículo 2 e versículo 3, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Segunda guerra. Primeira guerra, guerra com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso familiar. Segunda guerra, a guerra que acontece dentro de mim, dentro de você. Aquela guerra que tenta te levar para a crise, irmão. Aquela guerra que tenta te levar lá para dentro do teu quarto, encostar a cabeça no teu travesseiro e te falar que você não é digno. Quantas vezes, irmãos, somente nós, sentimentos vêm no nosso coração dizendo, ei, você não é digno, cara, você é podre, cara, você não é merecedor desse amor que te alcançou. E aí esse texto que fala do pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Prazeres esses que habitam dentro de mim, tentam me afastar do Senhor. E todas as vezes, quando dou ouvidos, quando eu abro o coração, quando sou levado por emoções, por desejos, por prazeres, e quantas vezes eu oro, eu peço, eu clamo, mas a minha oração não é em conformidade com a vontade do meu Deus, não é em conformidade com o Senhor. Eu peço coisas que não são para mim. Eu peço coisas que não são para minha casa, eu peço coisas que não são para minha família. Eu peço coisas que não são para os meus relacionamentos, dentro do meu trabalho, dentro da minha faculdade. Deus, mas eu quero tanto. Pisa duro, faz biquinho, briga com Deus, mas não recebe. E Tiago vai colocar aqui: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. E por que pede mal, irmão? Eu acho tremendo isso. Deus não vai nunca em sua palavra agir com mimimi com seus filhos, irmãos. Não. Aquele pai que se importa, aquele pai que ama, é o pai que chama para perto, puxa a orelha e fala: ei, tá me pedindo, né? Mas sabe por que não está recebendo? E aí ele bota de uma forma tão clara: para esbanjardes em vossos prazeres. E aí, irmão, é quando chega no final do ano, que aí chega, eu vou tocar agora no ponto que papai. Chega no final do ano, irmãos. Aí vem aquela, Senhor da glória, vai, vamos que vamos. Chega no final do ano, Mega Sena da virada. Eita! Prêmio acumulado, 250, 300 milhões de reais. Eita Deus! Já teve gente que chegou para mim e falou assim: pastor, é pecado jogar na Mega, Mega Sena. Irmão, mais uma vez eu digo, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, não estou para julgar ninguém. Mas pensa nisso aqui, irmão. Porque tem gente que ora e tem gente que pede. Aí tem gente que fala, depois a gente conversa. Aí Deus fala bem claro aqui: pedi e não recebeis, porque perdi mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes a gente dá um exemplo que é muito: pastor, eu não jogo. Tem gente que pede um carro, irmão. Pai, não aguento mais andar de ônibus, não aguento mais andar de metrô lotado. Aí, irmãos, até fala, né? Se Deus me der um carro, eu coloco aquele adesivo bem grandão no vidro de trás: a serviço do Rei Jesus. Aí quando vem para a igreja, irmão, passa pelo ponto, o irmãozinho tá lá, irmão, esperando o ônibus para vir para a igreja. Tu vê o irmão, irmão, até olha para o outro lado. São coisas, irmão, são exemplos que a gente precisa, sabe? Às vezes nós não percebemos, mas eles existem dentro de nós. Talvez não na Mega Sena, talvez não pedindo um carro, mas talvez o Espírito Santo nos leve a esse lugar, nele. Ô filho, eu conheço teu coração, está me pedindo tanto, mas será que realmente isso que você está me pedindo é para glorificar o meu nome? É para exaltar o meu nome? É para que o meu nome seja engrandecido através da tua vida? Ou é somente para tirar aquela onda
E mostrar para o teu irmão: agora eu estou podendo, irmão. Agora. Mas vamos seguir. Primeira luta entre os nossos irmãos. Segunda luta conosco, aquela que ocorre dentro de nós mesmos. E a terceira guerra, a terceira luta que acontece, é quando essa guerra ela acontece contra o próprio Deus. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E mundo aqui, irmãos, é esse sistema mundano, que tenta, às vezes, sutilmente, nos tirar, nos afastar da presença do Senhor, com pensamentos, ideologias, conceitos, coisas que, quando nós olhamos para a Bíblia, para quem Deus é, para os princípios divinos, nós entendemos que não tem como, irmãos, não tem como se conformar, não tem como aceitar, não tem como fazer acordo, irmãos. Tem coisa que se aproxima da gente, e tudo que se aproxima, irmãos, chega com aparência de santo. O diabo nunca vai se apresentar de chifrinho, de rabinho para você, irmãos, mas muitas vezes de anjinho de luz, e chega de uma forma tão bonita, tão graciosa. Às vezes aquela amiga no trabalho, que quando você não está bem, o inimigo percebe, sabe que você não está bem, não está passando por um bom momento, e aí chega com aquela voz doce, calma, e às vezes tentando envolver, assim como Dalila, que consegue envolver o escolhido de Deus de tal forma que o faz deitar e dormir no seu colo. Perceba que Sansão, irmãos, todas as vezes que aqueles inimigos se apresentaram de uma forma ali aguerrida, Sansão, eles vêm contra você, o homem logo: não vou fazer não, senão vai ter meme depois, vai ter figurinha. Aí Sansão logo se posicionava, negativo. E aí o Espírito do Senhor tomava Sansão e ele, irmão, quebrava todo mundo. Se Sansão fosse lutador de UFC, irmão, era o cinturão de todas as caras ia ser dele. Mas não foram soldados que venceram Sansão, mas uma mulher com uma voz doce, talvez calma, serena, envolvente, que o faz dormir e repousar no seu colo. E quando ele acorda, irmãos, já era. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, a Bíblia vai dizer, e claramente, irmãos, não dá para viver em cima do muro. Esquece essa coisa de crente Raimundo. Ora na igreja, outra hora no mundo. Não é isso que fala? É isso aí, né? Isso é coisa de antigo. Não dá, irmãos. Ou é ou não é. Não dá para fazer acordo. E aí o versículo 5, ele vai continuar. Ou supondes
que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui a grande razão, por que Deus ele se importa, irmãos? Por que todas as vezes quando nós vacilamos, quando nós erramos, quando nós caímos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, é da nossa natureza. Por que Deus se importa? E aí Ele vai dessa forma colocar que o Espírito que Ele fez habitar em nós. Esse Deus que quando Moisés estava lá no monte e ele percebe a sarça queimando, no seu coração o desejo, ele arde e ele fala: Deus, eu quero ver a tua face. E Deus ele vai então com amor e com zelo declarar para Moisés: ei, é impossível um homem olhar a minha face e permanecer vivo. Esse Deus que com esse amor ele vai esconder então Moisés na fenda e ele vai passar. E Moisés então ele vai então contemplar somente Deus ali passando. Alguns vão dizer que Deus ali pelas costas, quando Ele passa então, esse Deus que eu e você não conseguimos olhar para a sua face, por conta da nossa humanidade, da nossa fragilidade, esse Deus que vai fazer habitar o próprio Deus em cada um de nós. A pergunta é, irmãos, o que nós fazemos com esse Deus tão precioso? O que eu faço com esse Deus tão maravilhoso, quando ninguém está me vendo, quando ninguém está me olhando? O que eu digo, o que eu profiro, o que eu vou declarar, o que eu vou profetizar através da minha boca, quando as pessoas não estão próximas? E é nessas três áreas que o Senhor fala. Quando as guerras travarem no nosso coração, quando nós percebermos que as coisas não estão bem, seja com o nosso irmão, seja comigo mesmo, ou seja com o meu Deus, quando a luta, quando a guerra, quando a batalha se travar, seja em qualquer área dessa mencionada, o Senhor, Ele vai declarar no seu versículo, aqui no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos pregadores vão frisar muito bem esse versículo 7 aqui, que muitos vão somente declarar: resiste ao diabo, irmãos, resiste, não dá mole não, resiste, que ele fugirá. Mas o versículo todo, irmãos, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus quando, irmãos? Quando a minha língua coçar para falar do meu irmão, quando os meus sentimentos ferverem para querer esganar o meu próximo,
Quando dentro de mim um sentimento de tristeza, de abatimento, de frustração, de falta de fé vier, quando a minha humanidade for tentada, e eu quiser, dentro das minhas vaidades, guerrear e contra os princípios, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, Deus então declara: ei, nesse momento, quando o meu Espírito em você, porque Ele habita em cada um de nós, quando este Espírito, o Espírito Santo de Deus, aqui dentro do nosso coração, bradar e declarar: ei, filho, filha, não vá por esse caminho. É nesse momento que eu escuto a voz de Deus, e eu largo, eu me despojo de tudo, irmãos, e eu declaro com a minha vida: não mais, Senhor, a minha vontade, não mais, Senhor, os meus desejos, não mais, Senhor, os meus sentimentos, mas somente a Tua vontade, o Teu amor, o Teu desejo para a minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá, irmãos. Quando ele se levanta contra mim e a sua vida, colocando vários obstáculos, várias coisas que nos chamam a atenção, o Espírito Santo que habita fala: ei, olha aí, ó, está se levantando já. Eu me sujeito ao Senhor e Ele foge. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui está uma mensagem, irmãos, que hoje não é muito pregada dos nossos dias. Santificação, purificação, consagração, são palavras que hoje, irmãos, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Uma hora barro, outra hora tijolo, uma hora sobre a rocha, outra hora sobre a areia. Limpai vossos corações, purificai as vossas mãos. Oh, irmãos, versículo 9: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque quando, irmãos, nós percebemos o que somos, vem aquele entendimento de Paulo: miserável homem que sou, quem me libertará? Essa guerra que não finda, essa guerra que não cessa, porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí o versículo 10, irmãos, ele vai declarar: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.
Aqui, irmãos, neste versículo, é desconstruído algo que muitos hoje declaram: porque os humilhados serão... Ei, irmão, não é por aí não, irmão. Não existe. Aí alguns vão bater naquela música do Sabor de Mel, né? Perceba bem o que o versículo 10 vai declarar: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A humilhação, irmãos, que é exaltada, não é de alguém para mim, mas é da minha pessoa, é do meu eu para o meu Deus. Quando eu entendo todas essas áreas, que eu sou frágil, que eu posso cair, que eu posso pecar, que eu posso errar, eu me sujeito ao meu Senhor, eu resisto ao meu adversário, ele bate em retirada. É diante do meu Deus que eu me achego a Ele. É diante desse Deus que eu me humilho, que eu rasgo o meu coração e eu declaro: Deus, o que seria de mim, Pai, se não fosse a sua graça e a sua misericórdia? Eu não sei se você consegue ter ideia, irmãos, de que nós éramos para estarmos condenados por toda a eternidade. E a condenação maior, irmãos, é essa separação, viver longe, sem a presença. E aí, quando eu me humilho diante desta presença, a promessa que Ele vai se achegar. E aí aquilo que tenta me colocar para baixo, que tenta me destruir, que tenta me reduzir a nada, essa presença de Deus que se achega a mim. Quando eu me achego a Ele e eu me humilho diante da sua presença, e essa palavra vai declarar que diante dessa humilhação, dessa rendição, o Senhor me exalta. Me exalta não porque eu sou mais bonito que o meu irmão, me exalta não porque eu tenho mais poder aquisitivo que o meu irmão, me exalta não porque eu sou mais coitadinho que o meu irmão, não. Ele me exalta porque eu me despojo de tudo que não provém dEle, que não é dEle. Entendo essa palavra, coloco no meu coração, pratico e vivo. E a exaltação dEle vem sobre a minha vida. Como? Ah, irmãos, eu imagino aquele pai da parábola do filho pródigo. Um filho que deseja a parte da herança, que sai da casa do pai e esbanja todo o seu dinheiro. E você conhece bem essa história. Mas é no momento com os porcos, quando ele fala: ei, os trabalhadores da casa do meu pai têm pão, irmão, e eu aqui estou comendo com porcos. Voltarei para a casa do meu pai. Mas só que eu quero me achegar a Ele, não mais como filho, mas agora como um trabalhador. E ele vai então para a casa do pai, e está lá o pai, lá esperando. O sentimento do filho, quando ele reconhece que falhou, que errou, que pecou, é: pai, eu não sou digno,
Eu não sou digno, Pai, me perdoa. Mas eu não sou digno. Mas o Pai, Ele vai, ei, coloca anel, coloca sandália, mata lá o novilho. Vamos fazer uma grande festa. Você consegue perceber essa festa? Alguém que estava longe, alguém que estava caído, alguém que estava distante, alguém que reconhece o erro, alguém que conhece a falha, que reconhece que vacilou, mas ele então resolve dentro de si: vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. Às vezes dentro do nosso coração, pequeninos, todo arrebentado, a gente dobra o nosso joelho diante do Senhor, e às vezes a gente vê com aquele sentimento, sabe, humano. Não sei se você já passou por isso, mas aí vem tu sente aquele abraço do Pai te envolvendo, e essa graça e essa misericórdia nos envolve, irmãos. Não somos dignos, não somos merecedores, mas a sua palavra declara que Ele nos amou primeiro. Você que está aí na sua casa, talvez você esteja escutando essa palavra agora, esteja pensando: eu estou distante da casa do Pai, tem um tempo que eu não vou, que eu não apareço, eu não tenho mais força para orar, não tenho mais força para ler a Bíblia. Mas o Senhor declara para ti, para todos nós, mesmo quando nós erramos, quando nós falhamos, existe esse amor e essa graça sobre cada um de nós. Humilhai-vos, pois, perante o nosso Senhor, e Ele nos exaltará. Eu creio que Deus tem uma grande festa para cada um de nós, irmãos. Para cada um de nós, Deus tem uma grande festa. Essa festa da reconciliação, essa festa onde nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, e Ele então, Ele nos aceita, Ele nos envolve, Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Você pode se colocar em pé no seu lugar.